Olá, sejam bem-vindos, alunos do ensino médio, a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula hoje são gráficos pictóricos. Você já ouviu falar? Não? Então calma, você vai ver que gracinha que é essa aula de hoje. Então separe aí lápis, borracha, caneta e folhas para você fazer suas anotações. Conto com a presença da professora Roberta para me ajudar nessa aula. Tudo bem, professora? Tudo bem, bem-vindos alunos do ensino médio a mais uma aula de matemática. Então, essa aula, você sabe, né? Ela tem um formato diferente, isso mesmo. Ela é uma aula gravada, então você pode pausar o seu vídeo sempre que achar necessário. Então, pause e anote alguma coisa lá do PPT, ou volte o vídeo, reveja uma explicação, ou adiante, não tem problema. Mas não esqueça de dar o play para continuar assistindo, tá bom? Vamos começar, professora Inês? Vamos sim. Então, para falar de gráficos pictóricos, vamos começar aprendendo o que é um pictograma. Os meios de comunicação costumam ilustrar os gráficos com imagens relacionadas às informações que eles querem divulgar. O objetivo é deixar o gráfico mais atraente. Essa representação ela é denominada pictograma ou gráfico pictórico. A quantidade das imagens nos gráficos pictóricos, ela tem que ser proporcional aos dados apresentados. Aí você deve estar falando, é mesmo, professora, eu já vi. Ótimo, se você já viu. Você deve ter visto em jornais, em revistas, na internet, que tem um monte. Então, hoje, o nosso objetivo é aprender um pouquinho mais sobre eles, certo? Então, vamos começar? Olha que gracinha de gráfico, gente. O gráfico mostra um mês de vendas da sorveteria Sorvete Bom. A empresa pode vender até 520 sorvetes por mês. Então, observe que aqui no eixo X nós temos a quantidade de sorvetes e no eixo Y, que é o vertical, os sabores: morango, uva, chocolate, limão e creme. Sabendo-se que cada símbolo do gráfico representa 20 sorvetes vendidos, quantos sorvetes a empresa ainda pode vender neste mês? Então, observe que aqui, cada um desses sorvetinhos representa 20 sorvetes vendidos. Será que você entendeu isso? Entendeu, né? Muito bem. Então, como que a gente resolve? Eu vou calcular a venda para cada sabor. Então, olha só. Morango, 1, 2, 3, 4, 5 sorvetinhos vermelhos. Cada um são 20 vendidos. Então, aqui eu tenho 5 vezes 20. 5 vezes 20, 5 vezes 2, 10. Então, quer dizer que vendeu 100 sorvetes de morango. Vamos para a uva. Uva, eu tenho 3 roxinhos. Então, eu vou ter 3 vezes 20. 3 vezes 2, 6, 60. Vendemos 60 sorvetes de uva. Chocolate é um marronzinho. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 20. 7 vezes 2, 14. Então, 140 sorvetes de chocolate vendidos. Vamos para o limão? O limão é o verdinho. 3. 3 vezes 20, 60 sorvetes de limão. E creme? Eu tenho 2. 2 vezes 20, 40 sorvetes de creme. Perfeito. Então, o que eu faço agora? Eu vou somar o total vendido. 40 mais 60, 100. 100 mais 140, 240. 240 mais 60, 300. 300 mais 100, 400. Então, significa que a sorveteria Sorvete Bom vendeu 400 sorvetes.
Mas a capacidade de venda desta sorveteria são 520 sorvetes por mês. Então, o que eu faço? Tiro 520 menos 400. Então, quer dizer que a sorveteria ainda poderia vender 120 sorvetes neste mês. Tranquilo? Entendeu o que é o gráfico pictórico? Preste sempre bastante atenção em qual é a quantidade que representa cada desenho do gráfico, certo? Então, está aqui a resolução deste primeiro exemplo. O sorvetinho verde mudou de cor. Ah, não tem problema. Que pena, mas tudo bem. Bom, vamos para um outro exemplo. Agora, neste pictograma, a quantidade de jovens é indicada por cada carinha. Mas observe que cada carinha corresponde a 5 jovens, hein? E eles estão separados por faixa etária. Então, no eixo X, eu tenho a idade e no eixo Y, a quantidade de jovens. A pergunta é: qual é a porcentagem de jovens com 11 anos em relação ao total de jovens em todas as idades? Muito bem, como a gente resolve isso? Começando a pensar nas quantidades. Então, olha só, cada carinha, 5 jovens. Com 10 anos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter 5 vezes 5 carinhas, 25 jovens com 10 anos. 11 anos, 2 carinhas. Então, 2 vezes 5, eu tenho 10 jovens com 11 anos. 12 anos, 3 carinhas. 3 vezes 5, 15 jovens com 12 anos. 13 anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter 6 vezes 5, 30 jovens com 13 anos. 14, 3 vezes 5, 15 jovens com 14 anos. E com 15 anos, 4 vezes 5, 20 jovens. Então, eu vou calcular o total de jovens que a gente tem. 25 mais 10, 35. 35 mais 15, 35, 40, 50. 50 mais 30, 80. 80 mais 15, 95. 95 mais 20, total. 95 mais 20, 115. Muito bem, então, total 115 jovens. Agora, eu quero descobrir qual é a porcentagem dos jovens que têm 11 anos em relação a esse total. Muito bem. Eu tenho 10 jovens com 11 anos, certo? Então, eu tenho X% de 115 tem que dar 10, correto? Ah, peraí, X%, agora eu vou transformar esse porcento na fração centesimal. O D é o vezes e o resto a gente repete. Quero deixar o X sozinho. Isso significa que o 115 que está multiplicando passa dividindo e o 100 que está dividindo passa multiplicando. E eu vou pedir a ajuda da professora Roberta. Você quer o resultado final? Isso. 8,7% aproximadamente. Aproximadamente, muito bem. Então, significa que em relação ao total de 115 jovens, os 10 jovens que têm 11 anos equivalem a 8,7% aproximadamente. Tudo bem? Olha aqui está a resolução para vocês. Perfeito? Aqui, ao invés de somar um por um, eu peguei o total de carinhas. Mas, é claro, dá o mesmo resultado, certo, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo?
Então, agora, nós temos um pictograma mostrando a quantidade de carros conforme a sua velocidade registrada. Cada carro no gráfico corresponde a 4 registros. Na cidade via lenta, a velocidade permitida é de até 60 km por hora. Qual a porcentagem de carros multados? Ah, tá fácil, hein? Se é até 60, então como a gente resolve? Vamos pensar também no total de carros e depois verificar quantos foram multados acima de 60 km por hora, calculando a sua porcentagem. Vamos contar os carrinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, o total de registros vai ser 25 vezes 4 registros. Tá fácil, hein? 100 registros. Isso mesmo. Agora, vou verificar estes que foram multados. Então, nós temos 6 multados. Exatamente. 6 vezes 4, 24 registros da velocidade acima de 60 km por hora. Então, isso significa que X% de 100 tem que dar 24. Fração centesimal vezes 100 igual a 24. Muito bem, então eu vou continuar aqui em cima. Quero deixar o x sozinho. Então, um 100 que está multiplicando passa dividindo e o outro que está dividindo passa multiplicando. Essa está fácil, gente. Isso significa que é 24%. Então, 24% dos registros de velocidade se referem a carros que foram multados. Tranquilo? Olha a resolução aqui para vocês. Muito bem. E agora, professora Roberta? Agora é o momento da atividade. Isso mesmo. A professora Inês vai ler 3 atividades para vocês com calma, vai explicar o que é para fazer. Aí você vai resolver essas 3 atividades, vai pausar o vídeo para resolver e depois vai apertar play novamente e vai ver a resolução com a professora Inês. Vamos para a leitura, professora Inês? Vamos sim. Muito bem. Então, a primeira atividade. O gráfico representa as anotações de Ana em seu caderno, que tem 50 páginas. Sabendo-se que cada símbolo do gráfico representa 2 páginas que já foram escritas, pergunta: quantas páginas do caderno da Ana ainda não foram escritas? Então, ela tem número de páginas aqui no eixo X e aqui o tipo de registro que a Ana fez. Então, você calcula o total, não esquece que cada desenho são 2 páginas e depois me fala quantas que estão em branco ainda. Lembrando que o caderno dela tem 50 páginas. Atividade 2. Cada ônibus do gráfico transporta 40 pessoas. Cada desenho desse, hein? Qual é a porcentagem de pessoas transportadas pela empresa dona em relação ao total de pessoas transportadas? Tá vendo aqui a empresa dona? Então, nós temos no eixo X a empresa Adão, a Bela, a Clara, a Dona e a Eva. Então, eu quero saber da dona em relação ao total. E a nossa terceira atividade, neste pictograma, cada figura corresponde a uma pizza de 8 pedaços. Qual é a porcentagem de pedaços de pizzas de mussarela e calabresa em relação ao total? Observe no eixo X os sabores das pizzas.
atum, calabresa, mussarela e portuguesa. Então, eu quero saber, mussarela e calabresa. Essas duas colunas, em relação ao total, qual é a porcentagem? Lembrando que cada figurinha são 8 pedaços de pizza. E agora, professora Roberta? Agora é o momento da resolução da atividade. Isso mesmo, é o momento de você pausar o seu vídeo, resolver as 3 atividades com calma, depois aperta play novamente para ver a resolução, ok? Então, por favor, o slide na tela. Voltamos. E aí, você conseguiu resolver as 3 atividades? Achou fácil? Gostou de fazer esse tipo de exercício? Se atrapalhou em alguma coisa? Está com alguma dúvida? Bom, se tiver, vamos sanar agora. A professora Inês vai fazer a resolução com vocês. Vamos lá, professora Inês? Vamos sim. Então, observem na primeira atividade. É o diário da Ana, né? O caderno da Ana. Então, observem. Vou calcular quantas páginas já foram escritas. Vamos contar o total de símbolos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, no total, nós temos 20 símbolos, cada um valendo 2 páginas. Portanto, a Ana escreveu 40 páginas. Se o caderno dela tem 50, quantas ainda estão em branco, pessoal? 50 menos 40, 10 páginas. Então, está aqui a resolução para vocês. Tranquilo até aqui? Aqui eu fiz tipo de escrito por tipo de escrito. Então, são as várias formas de resolver os problemas na matemática. Tudo bem? Vamos então para a atividade 2. Na atividade 2, cada ônibus transporta 40 pessoas. Muito bem. Então, vamos ver quantas pessoas são transportadas? Vamos contar os ônibus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, eu vou ter 25 ônibus que transportam 40 pessoas. Bom, 25 vezes 4 vai dar 100, com um zerinho a mais, 1.000 pessoas. Perfeito. Quero saber o percentual da empresa dona. Vamos contar quantos ônibus tem na dona? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. 8 vezes 40 significa que ela transporta 4 vezes 8, 32. 320 pessoas. Então, eu quero saber qual é a porcentagem de 1.000 que vai me dar 320 pessoas. Então, x sobre 100 vezes 1.000 é 320. Ah, já vou cortar o zerinho aqui. Posso, não posso? Então, significa que vai ser 320 dividido por 10, corto o zerinho, 32%. Está aqui a resolução para vocês. Tudo bem, pessoal? Aqui eu também fiz por empresa, mas você pode fazer pelo total. Ótimo. E a terceira e última atividade? Então, nós temos a figurinha de pizza, que cada um representa 8 pedaços. Vamos contar o total de pedacinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, esse tá fácil, hein, gente? Então, eu vou ter 10, cada um representa 8, então, no total, 80 pedaços. Vou contar de mussarela e calabresa. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu vou ter 7 vezes 8, 56 pedaços. De novo, quero saber o percentual de 80, que vai me dar 56 pedaços. X sobre 100 vezes 80 vai me dar 56.
Ah, vou cortar esse zerinho aqui, hein? Então, o x vai ser 56 vezes 10 dividido por 8. Opa, 56 está na tabuada do 8? Tá, é 7. Então, 70%. Está aqui a resolução da atividade para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula bem caprichada nos desenhos. E agora, professora Roberta? Agora é o momento do fechamento, isso mesmo. Entre em contato com o seu professor para tirar maiores dúvidas, pedir mais exercícios e assista novamente a nossa aula no repositório no YouTube. E até uma próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.